Salve, galera! Hoje a gente vai entrar em clima de aniversário aqui. O Homem-Morcego completa 85 primaveras, fazendo um sucesso enorme nas bancas, na Amazon Prime, com um cruzado encapuzado, na televisão e principalmente nos cinemas, uma vez que já está em gestão o Batman 2, dirigido por Matt Reeves. E é justamente o filme do Matt Reeves que vai ser um dos competidores da nossa arena de hoje aqui. Watch what? Everything! Competindo com a trilogia do Christopher Nolan entre 2005 e 2012. I have one rule. Oh, then that's the rule you'll have to break to know the truth. Which is? The only sensible way to live in this world is without rules. Roda a vinheta. Gerações e gerações aprenderam a amar o Guardião de Gotham City graças a um seriado super estilizado lá da década de 60 que tinha Adam West e Burt Ward no papel da dupla dinâmica. Aquilo criou as mais estapafúrdias soluções que nem MacGyver foi capaz de competir com elas. Tinha até spray anti-tubarão no cinto de utilidade dos heróis daquela cidade soturna, onde apareciam os vilões mais esquisitos, como Cabeça de Ovo, o Rei Tut, Louis Lilás. Era uma fauna de tipos esquisitos. E em 1989, o Tim Burton trouxe o Homem-Morcego de volta de uma maneira muito gótica, fazendo uma adaptação do personagem para as inovações que os quadrinhos do Frank Miller apresentaram à indústria pop ali entre 86 e 87. O enorme sucesso do Tim Burton garantiu uma franquia que foi um tanto acidentado e anos depois o Batman passou por uma ressurreição na mão de um dos mais ousados realizadores da história do cinema, que é o Christopher Nolan, diretor laureado com o Oscar por Oppenheimer. Tempo depois da trilogia de enorme sucesso, Matt Reeves, que é um realizador que vinha do cinema independente americano dos anos 90, assumiu a tarefa de dar vida de novo a esse personagem no âmbito audiovisual, amparado pelo talento de Robert Pattinson, que foi escolhido, considerado por muitos uma escolha de risco, mas que assumiu essa responsabilidade com enorme galhardia. A briga de hoje soa até como uma grande injustiça. Para qualquer um encarar o Christopher Nolan precisa ser um autor de naipe daqueles. Mas a briga vai ser mesmo entre Matt Reeves e seu The Batman de 2022. Com a trilogia de Nolan. O meu caderninho aqui tá cheio de especulações sobre o novo Homem-Aranha. Possivelmente será feito com Tom Holland de novo, mas não é da Marvel que a gente vai falar. Eu tô cheio de anotações aqui sobre o Homem-Morcego em suas diversas encarnações, mas eu vou começar falando da fase do Christopher Nolan. O Nolan vinha de Amnésia e de Insônia. Duas pequenas produções, uma com Guy Pearce, a outra com Al Pacino e Robin Williams. Era ali um cinema calcado nas narrativas noir. Era um cineasta que vinha flertando com uma linhagem de filmes policiais radicais, trágicos, sempre com finais ocres, fazendo uma reflexão sobre as zonas cinzentas da condição humana. E ele é convidado pela Warner Bros. Para assumir o Batman, que causou uma surpresa para muita gente. Como é que esse cara, que vem de um tipo de narrativa mignon, tudo bem com atores de peso, mas vai dar conta de um universo que foi completamente destroçado na fase Joel Schumacher, ali em 1997, com todo respeito ao Joel Schumacher, mas quando resolveu botar o George Clooney. Hi, Freeze. I'm Batman. Pois o Nolan assume e faz o Batman Begins em 2005, tendo o seu ator fetiche Cillian Murphy como espantalho, trouxe o Liam Neeson para a cena, vivendo Henri Ducar, trouxe um outro vilão mais conhecido das HQs do que o cinema, que é o Ra's al Ghul, e ele deu um tônus autoral, trabalhando justamente essas já citadas zonas sombrias na discussão de como Bruce Wayne, interpretado brilhantemente por
Christian Bale consegue assumir o manto do Homem-Morcego. Pouco depois da trilogia ser encerrada, em 2012, uma trilogia que foi um sucesso estrondoso. O primeiro filme fez 375 milhões, os outros dois, de 2008 e 2012, fizeram 1 bilhão cada um. E ainda tem o fato de que o Heath Ledger virou um Coringa memorável. Ora, ninguém imaginava, principalmente depois da fase Ben Affleck como Bruce Wayne, que um outro realizador conseguiria arrancar algo de inovador do Homem-Morcego. E não é que o Matt Reeves conseguiu. Ele vinha de uma passagem pela franquia do Planeta dos Macacos, gabaritado justamente pela sua habilidade de também trabalhar por esse ambiente trágico. Trouxe o Robert Pattinson, que vinha de uma safra de bons filmes com David Cronenberg, com alguns outros diretores autorais, como os irmãos Safdie. E não é que houve um encaixe perfeito. Acho que principalmente o grande achado dele foi confiar o papel do Charada ao Paul Dano e ao transformar as narrativas sobre Gotham City num thriller policial sombrio à la Seven, de David Fincher. No momento em que Hollywood sequer pensava em bater a fronteira do bilhão, ela acabou contando com isso muito mais com alguns projetos da Disney, como, por exemplo, Frozen, né, que foi um grande sucesso. O Batman do Nolan bateu essa fronteira. O Batman do Nolan foi responsável por colocar as narrativas de super-herói numa ambientação mais adulta, muito psicanalítica. So what are you proposing? It's simple. Kill the Batman. Por mais que o filme, a versão do Matt Reeves, tenha conseguido vários sucessos, entre eles a capa da revista Cahiers du Cinéma, a mais importante publicação cinematográfica da história desde a década de 50, e tenha faturado 770 milhões, isso mais ou menos numa época, a gente ainda estava saindo da pandemia, ali entre março e abril de 2022, ainda assim, o que o Nolan conseguiu cacifa a trilogia dele como vitorioso dessa nossa batalha aqui. Portanto, o vencedor desta nossa arena é Christopher Nolan e seus 3 longas do Guardião de Gotham City. O cara mais nerd que eu conheço não trabalha com cinema, com quadrinho, com televisão, nada disso. Trabalha com direito, principalmente na Baixada Fluminense, em relação ao direito das mulheres. Um trabalho primoroso que ele faz. Eu tô falando de Pierre Ponte Gaudioso, com certeza tá me assistindo. E eu queria deixar como dica para vocês acompanhar uma série de vídeos muito preciosos na internet sobre justiça e, sobretudo, narrativas ligadas ao direito que resvalam no terreno da cultura pop. Quem puder, dá uma olhada no trabalho dele. Pierre, vou deixar umas dicas especialmente para você, que eu sei que gosta do Velocista Escarlate. Queria chamar a atenção para vocês para um trabalho primoroso que a Mitos Editora está fazendo, Flash e Zagor. O Flash acaba de ganhar as bancas brasileiras numa edição em dobradinha com Zagor, famoso herói da Sérgio Bonelli Editore, com a DC Comics americano, misturando seus cowboys, seus vigilantes com os personagens superpoderosos dessa casa editorial que ganhou um grande espaço, principalmente no cinema e na TV, via Warner Bros. Tem ainda uma junção de Nathan Never com a Liga da Justiça, que é um primor, principalmente do ponto de vista do tratamento gráfico. Vou lembrar aqui uma outra anotação que eu fiz, fica aí atentos para a animação brasileira de peso, que é a Arca de Noé, pilotada pelo cineasta baiano Sérgio Machado. É um trabalho produzido por Walter Salles, que tá bombando aqui nessa temporada pré-Oscar com Ainda Estou Aqui, com a Fernanda Torres e a Fernanda Montenegro e Selton Mello. To live was a form of resistance, in that family. And we learned so much from that. Fiquem ligados na Arca de Noé. É uma animação brasileira que reúne um time de vozes primoroso, encabeçado por Alice Braga, Rodrigo Santoro e Marcela Diné. Ludwig Sebastian Veloso, Lennon McCartney, Nascimento, Jobim de Moraes, Fitzgerald Buarque, Caíme Stravinsky III. Peraí, como é que é?
A última dica que eu queria chamar a atenção pra vocês, quem tiver Globoplay, acompanha aí a segunda temporada de Os Outros pra ver o trabalho fascinante da Adriana Esteves. Eu tive a honra de trabalhar na primeira temporada como pesquisador e ver a segunda tá sendo assim uma aula de ver o carinho com que Lucas Paraíso, como roteirista, tá cuidando desses personagens. Eu vou ficar feliz à beça se depois dessa batalha aqui vocês revisarem toda a obra do Christopher Nolan, principalmente a obra-prima dele, que é o Interestelar. Mas não deixem de rever o injustiçado Tenet, que foi muito maltratado à época da pandemia, mas que merece toda atenção. Tem uma interpretação primorosa do John David Washington e que foi muito bem dublado no Brasil pelo Manolo Rey. Fechaduras vulneráveis. Brincadeira de criança. Brincadeira de criança? Dentro da segurança do aeroporto se preocupam com controles climáticos, não com assaltantes. Esse canal aqui funciona totalmente com a adesão, com o carinho de vocês. Então, se você gostou, deixa seu like, comenta, clica no link aqui na descrição. Esse link leva a gente pro site do 7x7, que tem dicas de cinema, playlists, resenha, várias opiniões incríveis sobre dorama, tem de tudo lá sobre o audiovisual. Segue a gente, acompanha a gente, fica com a gente e, sobretudo, salve o cinema, minha gente!